Olá pessoal, tudo bem com vocês? Achei que dezembro seria calmo, paz, Natal. Chegando o Natal, aliás, vou fazer vídeos de tradições natalinas da família real. Aliás, se você quiser, comente aqui, porque eu sou guiado por vocês. Olha que coisa linda, gente. Eu faço tudo por vocês. O Dudu está se desdobrando no final do ano, mas vamos falar de crise, uma crise existencial em um núcleo que dá o que falar sempre, quer dizer, começou, aliás, é um núcleo pesado, pesadão. Nós estamos falando do ex-príncipe Andrew e sua esposa, a Sarah, ex-duquesa, e prometem ou estão dando o que falar por conta de cartas, joias, mas não deles, e sim da rainha Elizabeth II e Kate Middleton. Catherine, a princesa de Gales, está preocupadíssima com o possível tsunami que pode acontecer caso eles decidam fazer um movimento. Eu vou contar para vocês, mas quero que vocês fiquem até o final do vídeo. Combinado? Eu sou Edu Coutinho, vamos rapidamente aqui. Eu peço para você já se inscrever, curta e comente. Tenho dúvida, Edu? Coroa, coração e estrela. Você já ajuda o Dudu aqui, já faz isso. Vai lá no comentário, compartilha, ative as notificações. Pronto, gente. Nada de difícil aqui, hein? E o plus, hype esse vídeo, dá pontuação pro Dudu. Quer ficar mais por dentro? Vai continuar os vídeos aqui normalmente, mas seja membro. Seja membro, já vai ter um vídeo lá pra você. Aliás, semana que vem, na outra. E também figurinhas e nomes citados. Aliás, os nomes estão aparecendo por aí. Obrigado, obrigado. Meninas, obrigado. Quero que você faça parte também. Está esperando o quê? Natal. Vem fazer aqui, então, parte da corte do Edu. Tudo bem? Vem e vamos para a notícia. A Catherine está preocupada, segundo o Radar Online. Eu adoro o Radar Online, porque é uma fonte inesgotável de histórias. Portanto, Dudu vem, fala e não quer dizer que isso seja a verdade absoluta. O Radar Online é a fonte na qual eu estou trazendo, mas faz sentido em muitas coisas que eu vou falar aqui. Você não está sabendo, em novembro, o Andrew, que era príncipe, virou ex-príncipe. Ele é irmão do rei Charles, filho favorito da rainha Elizabeth II. Então, a gente sabe. Envolvido com um dos escândalos, que aliás esses escândalos continuam reverberando até mesmo para outras monarquias. Aliás, se vocês querem saber essa história de uma princesa que esteve com Espen, então está dando para falar, esse cara está destruindo todas as monarquias possíveis lá do lado da Europa. Se quiser eu conto essa história porque não tem nada a ver com a realeza britânica. Mas o príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, estava envolvido então com o Espen. Não adianta nem negar, porque as evidências estão aí. E a cada dia, gente, sai tantas coisas desse homem que eu não tenho nem estômago para reproduzir. É muito nojento. Repito, a família real não é santa, a família real está longe de ser santa. A família real é um ninho de vaidades, de pessoas narcisistas, pessoas egocêntricas, cheias aí de coisas e coisas. E sim, eles replicam, de certa forma, alguns comportamentos na devida proporção, hein? Pelo amor de Deus, do cotidiano, né? As pessoas são normais, mas assim, não precisa ser tão fora da normalidade como Andrew é. Então ele foi retirado aí da mansão dele, dos últimos resquícios de títulos, e parece que o temor era ele começar a aloprar, porque além disso, ele e a esposa Sarah, ex-duquesa, se aproveitavam dos títulos e da sua posição, das posições, no caso, dentro da monarquia, para fazer o tráfico de influência, que é a troca, money. Pelo regimento da família real, eles não podem se envolver na política e nem em questões financeiras, porque eles são a coroa. Portanto, Andrew e Sarah infringiram essa lei, segundo algumas informações que passam diariamente pela timeline e pelos noticiários que cobrem a família real. Por exemplo, segundo fontes, a ex-duquesa levava grupos para visitar os palácios. Pois é, estava alto, muito alto,
com essas visitas, além de outros assuntos. Lembrando que essa senhora também dizia que não tinha ligação com Jeffrey, mas e-mails vieram a público. E sim, gente, já mostrava ela pagando pau pra ele, dizendo de quantias. Então o Jeffrey ajudou bastante ambos, porque os dois vivem um mundo paralelo que eles são ricos e afortunados. Isso também está recaindo para as filhas, tá? Existe uma forte tendência que elas também foram beneficiadas e que fazem esse jogo aí de benefícios. A gente tem que lembrar que elas realmente estudaram em lugares muito badalados e não fecha a conta, tá? Pelo menos é isso. Fora o aluguel que eles não pagavam, pagavam por uma quantia, que está sendo revisto até mesmo o aluguel de todos da realeza. Um caos, um verdadeiro caos. Isso quer dizer o quê, Edu? Por que você está falando tudo isso? Porque é importante vocês saberem, pra gente entender o iceberg, a gente tem que ir lá no fundo, porque é lá na profundidade que o negócio é o problema. Por quê? Diante desses fatos, você já começa a pensar, esses dois, eles têm tudo para trazer mais problemas. Porque quando começa novamente o livro da Virgínia, a história dos e-mails e outras histórias, que veio também por conta de um livro feito 2 meses atrás, ajuda a dar uma ideia e uma dimensão como eles são problemáticos. Atualmente, eles que são casados, depois separaram, voltaram novamente, viviam dentro da mansão, ninguém sabe o status desses pombinhos tóxicos, fazem de tudo aí, pelo menos, para se manter nestas regalias da monarquia. Mas dessa vez, parece que eles perderam, só que o rei Charles continua dando pensão para ele, dando amizadinha. Ele vai lá para Sandringham. Uma confusão. Agora a Sarah não tem para onde ir. Então, existe realmente um mal-estar. Algumas matérias começaram a dar a dimensão da gravidade porque a Sarah tinha uma aproximação nos últimos momentos, gente, não é os últimos dias não, alguns anos, dos últimos momentos da Rainha Elizabeth II, a Sarah ficou muito mais próxima. E olha que Sarah não era ali benquista, tá? A gente tem que lembrar isso. Então, ela fez parte ali dos momentos de cuidados. E aí reforça a ideia que o príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, era o favorito da rainha. Então, eles estão com os cachorros, eles também têm as joias, joias pessoais. Joias que eu digo não são joias apenas, são relíquias. Cartas da Rainha Elizabeth II, tudo em posse. E que começou a ter a notícia que eles vão vender, rentabilizar ou fazer um livro com as memórias da rainha. Imagine o que tem nessas cartas. Imagine as cartas de Diana, todas as outras histórias possíveis que a rainha... Eles têm mania de escrever, né? A Rainha Vitória tinha, gente, muitas histórias ali escritas. Então eles podem ser uma bomba atômica dentro da família real, que já anda bem cambaleada, né? É o rei Charles doente, é a falta da Rainha Elizabeth II, é o príncipe William decidindo que vai enxugar as coisas, e tem este escândalo que pra mim, gente, olha, tem gente que grita aqui de Andrew que eu falo, não acredito, cara. Esse cara, eu vi um comentário aqui que eu achei excelente, precisei nem de responder. Simplesmente, o caso do Andrew, a gente tá falando de uma esfera criminal. É criminal, então é algo que realmente as pessoas acham, é príncipe, sai da ideia de realeza e vem pro mundo criminal, tá bom? É isso. E isso vem despertando um certo temor na opinião pública, aqueles que escrevem também, a imprensa e, claro, a família real, rei Charles, a rainha Camila, Catherine e o príncipe William. Em especial, a Catherine. Por quê? Catherine tinha ou não tinha tanta aproximação com a Sarah. Vamos dizer que era cordialidade, mas alguns escrevem que elas se davam bem. Bem, lembrando que Catherine não convidou aí, não sei se o William, né, ou Catherine, não convidou ela, a Sarah, para o casamento real deles em 2011. Já Harry e Meghan convidaram a Sarah e ela deu entrevista, porque a Sarah gosta, tá?
a Sarah segue os caminhos, ou pelo menos Meghan segue. Parecidas, são parecidas no termo de se aparecer, tá? Hum. E aí, a Meghan chega a falar em algumas entrevistas e também na própria série da Netflix que a Sarah ajudou ela bastante, pelo menos nas etiquetas, em dar uma dica, porque a Meghan dá a ideia, né, sempre que ela é a Diana, porque a Diana falava que ela não teve tempo para aprender, e é genuíno, porque era um fato inédito, né, a princesa Diana falar isso, da monarquia. Aí a Meghan vem e fala, papagaio de pirata, repetir uma história que já deu certo, pelo menos colou na época, e dessa vez as pessoas olham, nossa, tinha que ser mais original, né, Meghan? Vai esperar o quê da monarquia? Não jogou um Google, não pesquisou aonde você estava se metendo, enfim. Então a Sarah ajudou. O que eu quero dizer? Se Meghan era ali coladinha, pelo menos tinha ajuda, Kate é o oposto. As duas, Meghan e Harry, a gente não tá falando de estamos colocando uma contra a outra. Elas que estão sempre uma contra a outra. Não é o canal aqui e também a imprensa toda. Isso é evidente, é claro, fica nítido, né? Porque contra a outra estavam sentando, tomando chá e as duas rindo, olhando para todo mundo e debochando, tá bom? Então, existem muitos assuntos que Meghan pode ter passado para Sarah. E a Kate também, assuntos da Kate e de William podem estar aí por dentro das coisas ou no radar do Andrew e da Sarah. O grande medo deles é de um livro feito pela duquesa, e nem o último, né, gente? Quem vai acreditar em Sarah e Andrew? Então, a possibilidade de um livro pode ser forte. E pode ser mais um tsunami, ou mais uma vez o nome da família real na lama. E Catherine se preocupa bastante, porque essas ondas vêm batendo e uma hora o castelo cai. A ideia é que enfraquece demais. E com a ascensão do príncipe William, ela vê este momento com preocupação, já que tem os 3 filhos de Kate. Então, um livro seria razoavelmente problemático para a família real neste momento e no contexto. Não teriam mais aquele filtro de decência ou de dignidade, já que eles não têm mais nada a perder. Então não seria só um livro, porque ela pode fazer uma série. Ela pode falar da Rainha Elizabeth II, ela pode falar de tudo que acontece dentro da família real, de todas as formas. Além do livro, nós estamos numa era digital. A Sarah pode fazer um podcast ou até mesmo uma série. Porque, gente, money, eles precisam de continuar a vida. E como continua a vida sem não ter nada? Que eu digo de no currículo. Você vai entrar numa empresa, eu vou fazer um negócio, não tem nada. Só a vida toda foi viver daquilo. Por isso que Harry e Meghan estão aí desesperados, porque só vivem daquilo. Pelo menos o príncipe Harry. Não sabe fazer outra coisa. Ah, eu vou sair, mas é aquilo. Vai continuar a fazer livro, como o Harry fez, série que eles faturaram. Este pode ser o caminho que Andrew e Sarah podem tomar. Isso vai ser hoje, amanhã, ninguém sabe. Isso é conforme o desespero. Quando o dinheiro começar a faltar, pode ser que venha essas publicações, uma série. Então existe uma preocupação muito grande, em especial da princesa de Gales, por conta dos escândalos e de querer proteger pelo menos a sua família, que é a próxima e que está no centro das informações e da curiosidade do público. Então ela sabe que, por exemplo, um ataque ao rei Charles é quase nulo, porque o rei Charles está com a saúde debilitada, com a idade, e ela se preocupa com aquilo que vem ainda, que é o seu esposo, futuro rei. Então existe essa preocupação da princesa de Gales, das consequências, e seria mais um tsunami, mais um desgaste. E esses desgastes para a instituição, no momento, geram problemas. Além disso, existe a problemática de Montecito. Todo este panorama é realmente um cenário assustador e que o radar online aponta então essa preocupação da jovem princesa de Gales. E eu acredito que ela tem que se preocupar mesmo, porque este será um destino bem plausível e bastante razoável vindo de Sarah e de Andrew.
É isso, mais uma informação, assim, nada natalina. Um clima natalino bem longe, né? Nada de Jingle Bell, e sim só bum bum bum, bombas dentro da realeza. Agora, aquele assunto. Vai vir ou não vai vir? Comente, isso é assunto para próximos capítulos aqui no canal ou até mesmo em qualquer jornal, nas bancas. Ai, que coisa do passado, né? Nos jornais online. Pronto! Quero saber da opinião de vocês. Comente. Vai ter livro ou não? Esses dois não vão parar? O que vocês acham? Coloque hashtag preocupado. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam no meu Instagram, @edu_coutinho com 2T's. Te espero lá. Aliás, seja membro. Agradecidos pelas meninas que são membros da minha corte. Olha o nome de vocês. Beijo, meninas. Fui!